Olá, alunos! Hoje vamos para a nossa 7ª lição sobre aliancismo, lembrando do nosso texto áureo que está em Jeremias, capítulo 30, verso 22, que diz: Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós vimos até aqui a trajetória da igreja, desde a criação até ali o nascimento de Cristo, na sua primeira vinda. Vimos que esta revelação mostrou que esta igreja era um povo preservado, um povo que é uma nação específica do Senhor, que possui uma lei e que possui um rei, portanto é um reino. Essas foram as revelações, todas elas apontando para Cristo. Vimos também que foi colocado neste período os dois sacramentos, um representado pela circuncisão em Abraão e o segundo pela Páscoa em Moisés. Temos aí, portanto, todo o cenário para a vinda de Cristo. Agora nós veremos, a partir da primeira vinda de Cristo até o dia da sua segunda vinda, esse intervalo que começa com Cristo e se estende até nós. Como é que nós podemos compreender este período, conforme você pode observar aí no gráfico. Então, vamos lá. É importante você prestar atenção nessa nova figura. Veja que nós temos a primeira vinda de Cristo, né? Essa parte que está escrito primeira vinda é a primeira vinda de Cristo. E ela se estende até a segunda vinda de Cristo. Este período é conhecido como últimos dias, ou seja, Cristo inaugurou os últimos dias, obviamente apontando já para a sua segunda vinda. No Apocalipse, esses últimos dias também são chamados de o milênio, exatamente. Nós já estamos, de acordo com o aliancismo, nós estamos no período do milênio, que é colocado lá em Apocalipse, e nós vamos discutir todas estas questões. É importante nós entendermos o que significa isso para a escatologia. Vejam, Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e comissionou sua igreja para que crescesse até a sua segunda vinda. E fora prometido aos seus discípulos que ele voltaria da mesma forma como ele subiu, todo olho veria. Então, os últimos dias apontam agora para esta segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivenciando este momento. E aí poderíamos ver o que poderíamos considerar pontos comuns na escatologia. Por que pontos comuns? Porque existem várias formas de interpretar sobre a segunda vinda de Cristo. Como é que ela se dará? Veremos isso mais detalhadamente um pouco mais à frente desta aula. Mas existem elementos que são comuns aos aliancistas, aos dispensacionalistas, aos preteristas, enfim, há pontos em que todos concordam. São eles, preste atenção. Primeiro, virá num evento visível. Cristo será visto por todo olho quando vier na segunda vinda. 2. Ressuscitará e transformará a igreja. Sim, isso mesmo. Então, aqueles que estão mortos serão levantados da morte, serão ressuscitados, e os vivos serão transformados. Eles terão o seu corpo transformado. Primeiro virá a ressurreição, depois a transformação dos vivos. E esta igreja vai se encontrar com Cristo. Então, na segunda vinda, Cristo virá para a sua igreja. Mas também julgará os ímpios. E esses ímpios também serão entregues, eles serão colocados diante do Senhor e serão julgados para a condenação eterna. Também neste momento da segunda vinda de Cristo, haverá a condenação de Satanás. Condenará Satanás e seus malignos, que o Apocalipse chama de a besta, o anticristo, o Satanás, seus anjos, todos serão julgados juntamente com os ímpios, ou seja, aqueles que morreram em seus pecados. E inaugurará um período de paz e harmonia, que será a eternidade. Então, esses 6 elementos
são comuns a toda a cristandade. Cristo virá num evento visível, ressuscitará e transformará a igreja, encontrar-se-á com a igreja, no caso Cristo, julgará os ímpios, condenará Satanás e seus malignos à morte eterna, ao sofrimento eterno e inaugurará um período de paz e harmonia na sua presença como o Cordeiro. Essa estrutura comum a todos também traz visões que divergem. Não estas que eu mostrei, as 6, mas há outras visões que aí sim vai divergir, e eu queria que você prestasse atenção nesta tabela que eu vou apresentar agora. Essa tabela, ela vai trazer os itens, ou seja, como é que nós vemos Israel e a igreja, como que se interpreta o milênio, como que se dará a tribulação, qual a manifestação do evento da segunda vinda de Cristo, como se dará a ressurreição, o julgamento e os defensores principais desta visão, certo? Então nós veremos como que o amilenismo se comporta e nós, aliancistas, ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês é a visão amilenista, chamada visão amilenista. Então nós veremos como o amilenismo vê isso, como que o pós-milenismo vê isto, é uma outra visão da escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas, né? Como nós estamos nos dias finais ou estamos nos últimos dias, se aplica então a expressão pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Desses todos, o mais famoso, por causa dos Estados Unidos, a maneira como ele divulga a sua teologia, o mais comum é o dispensacionalismo. Como o dispensacionalismo também é o mais novo deles todos, é a teologia mais recente quanto a essa visão, começou no século passado. Então vamos lá. Israel e a igreja. O amilenismo vê da seguinte maneira: Israel é a igreja no Novo Testamento, né? Ou seja, a igreja é Israel no Novo Testamento, nenhuma distinção entre Israel e igreja. Isso significa dizer que a igreja estava no Velho Testamento, como Israel continua até hoje. Somos nós somos filhos de Abraão pela fé. O pós-milenismo diz o seguinte: igreja é Israel no Novo Testamento, nenhuma distinção entre Israel e igreja, ou seja, é semelhante ao pós-milenismo. O pré-milenismo diz o seguinte, que a igreja de fato é Israel no Novo Testamento. Porém, Deus tratará com Israel separadamente, ou seja, a nação, aquele estado que está lá na Palestina, eles creem nisso. O pré-milenismo ele é mais radical nessa questão da diferença entre igreja e Israel. Ele diz o seguinte, que há uma completa distinção entre igreja e Israel, ou Israel e igreja, e Deus tem um programa para cada um dos grupos. De fato, os dispensacionalistas, eles dizem, inclusive, que Deus tem duas formas de alcançar os seus eleitos. Uma forma para os gentios e uma forma para o que eles chamam de Israel, que é esse Israel físico, essa nação que existe na Palestina. Nós, como amilenista, da mesma forma como os pós-milenistas, não cremos dessa maneira. Para nós, Israel e igreja é a mesma coisa. O Israel chamado a partir de Abraão no Velho Testamento continua. Nós vimos isso, inclusive, lá quanto aos sacramentos. Eles permanecem em nós, porque nós somos, de fato, o Israel de Deus. Com relação ao milênio, vamos lá. Como é que essas posições veem o milênio? Nós, amilenistas, nós vimos o milênio não como literal, não são 1000 anos e Cristo reinando aqui sobre essa terra, não. Por quê? Porque o Apocalipse ele traz apenas uma figura de linguagem. O milênio existe e acontece agora, nesse exato momento, quando crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda. Ou seja, o milênio ele se aplica de maneira contundente à igreja triunfante, que é aquela igreja que já está na presença de Cristo. E nós aqui na igreja militante continuamos a nossa batalha. O pós-milenismo vai dizer que a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante o evangelho. Essa é a parte
começa a ficar muito esquisito. Os pós-milenistas, eles acreditam que o mundo vai melhorar. Vejam só, vai melhorar, o homem vai adquirir uma ética e uma moral bastante forte, e com essa melhora na verdade, a aplicação do milênio. Então, ou seja, para os pós-milenistas, o mundo vai melhorar. Difícil acreditar nisso, mas é dessa forma que eles creem, e aí viria a aplicação do milênio. O pré-milenismo histórico diz que o milênio futuro após a vinda de Jesus, ou seja, esse milênio, ele é literal. Os pré-milenistas histórico, eles creem que esse milênio ainda acontecerá no futuro, não é um processo, como os pós-milenistas creem, ou também não é apenas uma figura de linguagem, como nós cremos, mas é uma manifestação que virá no futuro e esse reinado será literal. Os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que o milênio virá após a vinda de Jesus, reino milenar literal sobre as nações do mundo. Então, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, quanto ao milênio, eles creem da mesma forma, bem diferente de nós. Quanto à tribulação, o amilenismo e o pós-milenismo, eles acreditam que será experimentado na presente era. Nós todos vamos vivenciar isso, a própria igreja vai vivenciar isso. O pré-milenismo histórico, ele vai dizer que também será experimentada na presente era. Ou seja, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico creem que a igreja passará pela tribulação. Mas o pré-milenismo dispensacionalista, ele crê numa coisa, inclusive, muito estranha, né? Muito que não tem na Escritura Sagrada. Ele vai dizer que a igreja será arrebatada, será sequestrada, será levada para o céu antes da tribulação. Isso significa dizer que a igreja não passará por este momento, mas apenas aqueles que aqui permanecerão, ou seja, sejam os ímpios. Com relação à segunda vinda, nós, amilenistas, cremos que será um evento simples, nenhuma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, e será o início do estado eterno, tanto dos ímpios no sofrimento, quanto a nós no deleite, no desfrutar da presença do Senhor. Da mesma maneira, os pós-milenistas. Os pós-milenistas dizem que o evento será simples, não há nenhuma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda e início do estado eterno. O pré-milenismo histórico, ele vai dizer que arrebatamento e segunda vinda são simultâneas. Cristo retorna para estabelecer o milênio. Então, é a mesma coisa quanto a nós, amilenistas, e os pós-milenistas. A única diferença é que Cristo vai, com essa vinda, estabelecer o milênio. O pré-milenismo dispensacionalista diz que a segunda vinda se dará em duas fases. Cristo retorna para buscar a sua igreja, que é o que eles chamam de arrebatamento ou sequestro, e estabelece o milênio após 7 anos. Então a ideia do dispensacionalista é: Cristo leva a igreja, arrebata a igreja secretamente, passam-se 7 anos aqui, e após 7 anos ele volta com essa igreja sequestrada, levada por ele, e implantará o milênio, onde por 1000 anos literais ele reinará com o seu povo. Com relação à ressurreição, para nós amilenistas, a ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda, é isso que vai acontecer. Cristo vem, é um evento só, e teremos a ressurreição, tanto dos crentes para a vida eterna, quanto dos incrédulos para a morte eterna. O pós-milenismo, ele crê que a ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda, semelhante a nós. Os pré-milenistas históricos dizem que a ressurreição dos crentes se dará no início do milênio e os incrédulos ao final. É assim que o pré-milenismo histórico crê. Ou seja, os crentes ressuscitam, aí Cristo sanciona os 1000 anos literais, reina aqui na Terra com esses ressurretos, e ao final do milênio, aí é que haverá a ressurreição dos incrédulos. E o pré-milenismo dispensacionalista, ele crê que existem 3 ressurreições. Crentes na segunda vinda, judeus depois de 7 anos e incrédulos ao final do milênio. É a visão mais complicada e mais estranha que existe com relação às escrituras sagradas.
Com relação ao julgamento, como é que se dará? Nós, amilenistas, cremos que o julgamento geral de todas as pessoas, assim como o pós-milenismo também crê dessa maneira. O julgamento, Cristo vem, é um evento só, e ele então há de julgar todas as pessoas, os eleitos de Deus para o céu e os incrédulos para a perdição eterna. O pré-milenismo histórico, ele crê que o julgamento na segunda vinda e depois o milênio. É assim que ele crê, né? Haverá esse julgamento na segunda vinda de Cristo e depois é sancionado o milênio. O dispensacionalista diz que o julgamento acontecerá na segunda vinda e depois da tribulação e depois do milênio. Há 3 momentos de julgamento. Primeiro é o julgamento dos eleitos, que vão para a vida eterna. Depois da tribulação haverá um outro julgamento, que é no início onde se estipula o milênio, e após o milênio, o julgamento total dos crentes. Né? Temos aqui os principais defensores, só para curiosidade, os amilenistas, Louis Berkhoff, Hockemann, Hendrickson, Beckhauer, e o pós-milenismo é Charles Hodge, Warfield, Shedd, o Bettner. E lembrando que a única diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo está no milênio, porque nós não acreditamos que haverá um milênio literal, e o pós-milenista crê que esse milênio será implantado aqui por uma melhoria da humanidade. A humanidade em si vai melhorando, e aí temos a implantação do milênio. Mas, de resto, pensamos da mesma forma. Essas são as duas visões que estão inseridas na teologia reformada. A teologia reformada, em geral, abarca essas duas posições, porém o amilenismo é a mais adotada, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil. O pré-milenismo histórico ele se aproxima mais do pré-milenismo dispensacionalista. Eles estão muito próximos ali. Os principais defensores do pré-milenismo histórico é G.A. Ladd, M.J. Erickson e A. Rees. No pré-milenismo dispensacionalista, eles são mais conhecidos, é o Schaeffer, o Pentecost, esse é bem conhecido, e o Walvoord. Eles são os principais e mais conhecidos defensores desta posição. Então nós vemos aí as distintas visões com relação a Israel e Igreja, o milênio, a tribulação, a segunda vinda, a ressurreição, julgamento e os principais defensores. A posição amilenista é, sem dúvida nenhuma, uma das mais antigas, seguida do pós-milenismo, e aí temos depois o pré-milenismo, e a mais recente é a visão dispensacionalista quanto a estas coisas. Bem, dito isso, agora nós vamos para a Escritura Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia diz acerca deste momento, né, desses últimos dias, como é que eles se processam. Nós vamos para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, inclusive no verso 23, diz: Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, vamos fazer a leitura desse trecho, o trecho de Marcos capítulo 13. Vamos lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Essa foi a pergunta dos discípulos. Aí, vamos lá. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário, assim, acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes.
Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigia. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Veja, estas são as palavras de Cristo em Marcos 13. Ali há um resumo que aparece nos outros evangelhos. Então, esses são os eventos. Lembrando que toda profecia, eu tenho falado isso com relação ao Velho Testamento, toda profecia, toda palavra de Deus, se referindo aos eventos da sua aliança, tem uma aplicação imediata, mas também tem uma aplicação futura. Então há uma aplicação imediata desta profecia de Cristo, há com a queda de Jerusalém no ano 70. Acontece exatamente isto. O povo ele é destruído. O que acontece em Jerusalém é uma coisa terrível. Os historiadores dizem que os romanos sitiaram a cidade, deixaram mas muito tempo sem comida, as pessoas morrendo de fome. Quando estavam completamente fracos, eles invadem e eles destroem tudo, inclusive o templo, conforme Cristo havia dito. Então, de fato, há uma aplicação histórica, ou seja, já aconteceu, mas também há uma aplicação para o futuro, porque Cristo vai falar de eventos que não aconteceram ali
na queda do templo. Cristo não voltou, não houve a segunda vinda, o sol não escureceu, a lua, as estrelas, etc. Nada disso aconteceu. Então a gente precisa olhar para esta profecia como uma profecia para o ano 70, que já passou, mas também para o futuro, que é o nosso futuro. É por isso que quando se refere aos anos 70, Cristo diz que aquela geração não passaria sem ver os acontecimentos. Mas quanto ao futuro, não sabemos quando vem. Cristo diz isso. Olha, vocês não sabem quando vem, se de manhã, se meia-noite, se o cantar do galo. Né? Ninguém sabe. Ninguém tem noção de tempo. Então, nós vamos entender o seguinte. Vejam só aqui no gráfico. Temos aí os últimos dias são inaugurados na primeira vinda de Cristo e se estenderão até a segunda vinda de Cristo. Então nós temos aí dois grandes momentos. Tem os sinais da vinda de Cristo, que vem da segunda vinda, e a tribulação. Isso conforme Marcos capítulo 13, o texto que nós acabamos de ler. Então, quais são os sinais da vinda de Cristo? Esses sinais acontecem desde que Cristo foi assunto aos céus. Ele diz que essas coisas aconteceriam para fazer-nos lembrar que ele viria. Então vamos lá. Falsos profetas, como está no capítulo 5, capítulo 6, viriam falsos profetas, falsos ungidos, falsos pregadores, deturpando a igreja do Senhor, com idolatria, com veneração de imagens, com novas revelações, enfim. Também guerras, as nações estariam constantemente em guerra, isso está no verso 7 e no verso 8. Calamidades naturais, ou seja, calamidades que são peculiares à própria criação, como terremoto, maremoto, pestes, doenças, enfim. Haveria também uma perseguição, isso está muito claro. Também a pregação do Evangelho, quer dizer, o Evangelho ele iria avançar na sua pregação, e nós poderíamos dizer que isso se trata da visão missionária. Temos também a divisão nas famílias, as famílias seriam divididas. Aqui fala da destruição da família, como nós conhecemos, né? Pai, mãe e filhos, esse seria completamente destruído. E um ódio generalizado contra o cristianismo, os seus valores. Isso iria crescer mais e mais. Irmãos, vejam que isso está acontecendo. Temos falsos líderes em igreja, temos guerras que ocorrem, as calamidades pertencentes à criação, como doenças, terremotos, maremotos, tsunamis, perseguição. A igreja tem sido perseguida, essa perseguição ela vai crescer cada vez mais. A pregação do Evangelho, a obra missionária tem acontecido, claro que de maneira que poderia ser melhor, mas tem acontecido. A destruição da família, a divisão da família, por conta dos valores, né? De um lado temos os valores cristãos do Evangelho, do outro lado temos os valores profanos e ímpios, e um ódio generalizado ao cristianismo. A gente percebe que os três grandes movimentos hoje no mundo, que é o socialismo, o islamismo e a nova ordem mundial, ou o globalismo, como é também conhecido, os três se odeiam, mas eles possuem um inimigo comum. Qual é o inimigo comum? É o cristianismo e os seus valores. Então tá aí. Esses são os sinais da vinda de Cristo. E aí nós entraremos no futuro numa grande tribulação planetária. É isso que vai acontecer. Então Satanás ele virá contra a igreja. É aquilo que o Apocalipse diz, não é? Satanás ainda está restrito, mas ele será solto dessa restrição e ele vem com tudo para cima da igreja e a perseguição será muito, muito pesada. Nós teremos a manifestação de um iníquo, não sabemos se é um governo ou uma pessoa, mas ela há de influenciar o mundo inteiro. E aí, mais uma vez, a gente vê que o mundo se prepara para isso. Um dos maiores combates que existe dos progressistas contra os conservadores é a ideia de nacionalismo, é a ideia do nacional, das fronteiras. Eles querem destruir isso, eles querem fazer com que haja uma só nação, um só povo no mundo inteiro. Isso, é claro, preparando para a manifestação ou de um governo ou de uma pessoa. Também haverá um sofrimento sem precedentes, que é chamada de grande tribulação.
essa grande tribulação acontecerá, a igreja será perseguida ferozmente, porque Satanás ele é solto. Ali no finalzinho desse período chamado de milênio, que é um milênio vivido pela igreja triunfante, como nós vimos, mas na igreja militante haverá uma perseguição sem precedentes. É exatamente isso que o Evangelho de Marcos mostra. Está bem claro, você pode ler novamente o capítulo 13 de Marcos e perceber todas essas questões envolvidas lá pelo evangelista. Agora, o que nós não encontramos em Marcos 13, como não encontramos no sermão profético de Cristo, proferido por Mateus, por exemplo, e não encontramos em lugar nenhum, nem em Apocalipse, nem no livro de Daniel, nem em lugar nenhum. O que nós não encontramos? Primeiro, um arrebatamento secreto. Essa ideia de que a igreja vai ser sequestrada secretamente, que só os crentes serão levados e os ímpios permanecerão aqui. Amados, a gente tem que ser sincero. Não há nenhum texto na Escritura Sagrada que fala isso. Nenhum. Há um texto de Paulo que diz que na segunda vinda de Cristo a igreja terá um encontro com Cristo nos ares. Mas isso é verdade. A segunda vinda é só um evento, só que a igreja vai se encontrar com Cristo e descerá com ele. Mas até os dispensacionalistas eles ironizam, né, dizendo que é o efeito ioiô, né? Sobe, a igreja sobe, depois desce imediatamente. Mas é isso mesmo, não tem o que dizer. Arrebatamento é um assunto estranho às Escrituras Sagradas. Outro assunto que é muito estranho é dizer que a igreja vai se livrar da grande tribulação. Então, antes da tribulação, a igreja será retirada. Isso aí também não encontra respaldo nenhum. Até porque a igreja, em determinados momentos da história, ela tem vivido, sim, a tribulação. Igrejas são perseguidas, é só que essa perseguição ela se dará do ponto de vista mundial. Cristãos sendo lançados nas prisões, sendo julgados pelos seus valores. Isso vai acontecer no mundo todo. Continuidade da redenção após o encontro com Cristo. É muito estranho, porque, veja, a visão dispensacionalista diz que Cristo arrebata a igreja. Toda a igreja é levada junto com o Espírito Santo. Mas haverá 7 anos ainda de permanência deste planeta com os ímpios. E nesse momento haverá conversão, sem a presença do Espírito Santo. Mas haverá conversão. Como assim? Toda a conversão se dá apenas pela atuação direta do Espírito Santo. Se ele será retirado daqui, como é que as pessoas vão se converter? Mas eles creem nisso, né? Não conseguem explicar, mas creem dessa forma. E também é muito estranho você pensar que existe um período intermediário chamado milênio, ou seja, que aí é a ideia de que o Senhor, haverá esse arrebatamento, essa primeira vinda do Senhor, e ele vai... depois ele vem novamente, né, desce com a igreja, e ao descer ele vai estabelecer um período de exatos 1000 anos, onde ele vai reinar com a igreja, e depois aí Satanás vai ser solto, e aí novamente vem uma rebelião e tudo. Isso é muito estranho, isso não há nenhum indício na Escritura Sagrada. Mas aí você vai dizer o seguinte, mas e o milênio lá no Apocalipse? Né? Como é que isso se dá? Bem, a gente, como está escrito aí, você está vendo, nós precisamos entender o Apocalipse. Precisamos primeiro ver qual é a sua estrutura literária para depois fazer as devidas aplicações. Então vejam, o livro do Apocalipse, o seu estilo literário é apocalíptico. A gente vai ver o que isso significa. E a estrutura do livro, o livro do Apocalipse, ele está estruturado em seções paralelas. Ele traz ali um paralelismo ao longo da sua apresentação. Estilo literário, vamos lá, o estilo apocalíptico. Vamos dar aqui alguns exemplos. Apocalipse 13, 16 a 18 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Em Apocalipse 7, de 1 a 5, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol,
tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja, aqui está falando de marca. O ímpio, ele recebe uma marca que é 666. Por que 666? Porque 6 é o número de homem, porque foi criado no 6º dia. E 7 é o número de Deus, perfeito, porque ele descansou da sua obra. Então, 666 segue um parâmetro da cultura judaica. Quando os judeus repetiam uma mesma palavra 3 vezes, ele estava dando muita ênfase, como, por exemplo, lá em Isaías, santo, 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 3 vezes. No original, que é traduzido quando Jesus fala em verdade vos digo, no original tem amém, amém, amém. Ou seja, isso é verdade, é verdade, é verdade. Ou isso vai acontecer, acontecer, acontecer. 3. Então, quando você tem 666, é a humanidade, a carnalidade ao extremo. E os crentes, como diz aqui Apocalipse, serão selados na fronte, os servos do Senhor. Haverá um selo também, que é a marca do Cordeiro. Isso está muito claro, né? E aí? O problema é que quando você pensa no livro do Apocalipse como um livro literal, complica. É muito complicado. Porque o que é literal e o que não é literal? Isso é estranho, inclusive para qualquer estilo literário. O estilo literário ele vai do começo ao fim obedecendo a um critério. Ou o livro do Apocalipse é literal, ou o livro do Apocalipse ele é figurativo. Essa é, obviamente, a regra. Vamos lá para mais 2 textos. Diz assim, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí Apocalipse 13:1 diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bem, se eu acho que esse texto de Apocalipse 26, que fala da ressurreição e o reinado com Cristo por 1000 anos, é literal, então Apocalipse 13:1 também tem que ser literal. Eu tenho que acreditar que um dia surgirá do mar um ser hediondo, um monstro. Esse monstro, como diz aqui, com 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, ou é literal ou é figurativo. Agora, se eu acho que Apocalipse 13:1 é uma linguagem figurada, então Apocalipse 20, verso 6 também. É muito simples. Então, essa é toda a questão. O livro do Apocalipse é um livro literal ou é um livro que traz analogias, figura de linguagem? As duas coisas juntas não pode, não existe. Isso é totalmente inconcebível dentro da literatura antiga, da clássica, da antiga, a própria literatura do Novo Testamento. Isso é completamente inadmissível. É só ver, por exemplo, no caso de Daniel, quando ele trata das profecias, que ele trata as profecias na linguagem não profética, mas apocalíptica, tudo ali é figurativo. É uma figura de linguagem, não é literal. Está muito claro. Então, Apocalipse não é um livro que deve ser entendido como literal. O livro do Apocalipse deve ser um livro que deve ser compreendido na sua estrutura literária, que é figura de linguagem. Então, um milênio não é literal. Não é. É uma figura de linguagem. Fala de um período em que a igreja, no caso a igreja triunfante, está bem claro lá, porque quando se fala do milênio, fala da alma, dos decapitados, enfim, estão ali na presença do Senhor, está reinando juntamente com ele. E não são 1000 anos literais, não são. Até porque já se foram aí 2000 anos, né? Mais de 2000 anos da vinda de Cristo. Não é um tempo literal, é uma figura de linguagem. Mas eu também disse que o livro do Apocalipse ele se apresenta numa estrutura que são sessões paralelas. Essas 7 sessões, né, são 7 sessões paralelas,
tratam do mesmo período, que é a primeira vinda e a segunda vinda, até da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: esses paralelos, eles vão tratar do mesmo evento. Ele repete o mesmo evento 7 vezes, mas contados de maneira diferente, ou seja, com uma figura de linguagem diferente. Lembrando que João utiliza esse estilo apocalíptico para escrever porque a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E então, olhando para a estratégia do próprio escritor, embora saibamos que todo o livro do Apocalipse foi inspirado pelo Espírito de Cristo, o próprio Cristo ditou esse livro para ele, e ele foi arrebatado para ter a visão de algumas cenas maravilhosas, inclusive. O que nós vamos encontrar nessas estruturas é a figura de linguagem para enganar Roma. Então, por exemplo, quando ele fala da Babilônia, ele está falando do Império Romano, né? É uma figura de linguagem. E essas figuras de linguagem, elas repetem 7 vezes o mesmo evento, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vamos lá para essas 7 sessões paralelas, né? Que repetem com uma linguagem diferente. Então, Cristo no meio dos candeeiros, vai do capítulo 1, verso 1 até capítulo 3, verso 22. A visão do céu e dos selos, vai do capítulo 4, verso 1 até capítulo 7, verso 17. As 7 trombetas, capítulo 8, verso 1 até capítulo 11, verso 19. Veja que cada vez que entra nesse assunto é o mesmo, porém tratado de forma diferenciada. O dragão perseguidor, mais uma vez, repete a mesma história, da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, mas na imagem do dragão perseguidor, então capítulo 12, verso 1 até 14, verso 20. As 7 taças, mesma coisa, vai repetir a vinda de Cristo, só que por meio dessa linguagem, que vai do capítulo 15, verso 1 até o verso 16, verso 21. Aí vem a queda da Babilônia, né? Lembrando que a Babilônia ela é imediatamente uma representação do Império Romano, mas também representa o mundo. E vai contar a mesma história, ou seja, da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, vai do capítulo 17, verso 1 até capítulo 19, verso 21. E depois a grande consumação, de novo, a mesma coisa. Da primeira à segunda vinda de Cristo, que vai do capítulo 20, verso 1 até o capítulo 22, verso 21. Então, o que nós temos no livro do Apocalipse é uma repetição da mesma história 7 vezes contada de forma diferente. É como se eu quisesse contar, por exemplo, uma história da minha vida várias vezes de maneira diferenciada. Então eu quero contar a história do meu nascimento. Aí eu começo dizendo assim, assim como uma águia coloca os seus ovos e os ovos eles dão origem a filhotes, e esses filhotes eles estão ali sendo alimentados pela águia e depois eles passam a voar. É como o leão, né? A leoa que está prestes a dar à luz, e dali ela dá à luz aos leõezinhos, e esses leõezinhos aprendem com a mãe e depois passam a reinar sobre os outros animais. Percebe? Eu estou usando a minha história do meu nascimento, contando em várias perspectivas de linguagem simbólica. É isso que o Apocalipse faz. O Apocalipse deve ser lido desta maneira, e não como um evento só, onde você tem ali, onde oscila linguagem figurada e linguagem literal. Isso não tem, é o maior absurdo pensar dessa maneira. Então o livro do Apocalipse deve ser lido desta forma. E a estrutura do livro do Apocalipse é exatamente como nós vimos na estrutura do Evangelho de Marcos, capítulo 13. Por 7 vezes ele vai repetir a primeira vinda, os sinais desta vinda, a grande tribulação e a segunda vinda, onde nós temos aí o milênio, que são os últimos dias. Lembrando que o milênio ele acontece pelo reinado da igreja triunfante, que é a igreja que já está no céu, e não a igreja militante. Bem, esse é o nosso assunto de hoje. Na próxima semana nós falaremos sobre como se dará essa segunda vinda de Cristo, como eu tenho mencionado aqui, mas como é que se dará essa segunda vinda, de que maneira isto se processa. Hoje nós vimos apenas da primeira vinda até a segunda vinda, né? Como é que se dá esse período. A aula de hoje mostra o período que nós estamos vivendo agora,
como igreja do Senhor, certo? Uma igreja que é triunfante e ao mesmo tempo militante. Ela continua nessa batalha, tá certo? Bem, esse é o nosso assunto de hoje. Na próxima semana, se o Senhor Deus quiser, traremos a lição número 8 sobre o aliancismo e será, portanto, a nossa penúltima lição. Temos a próxima e depois temos uma conclusão geral do que nós vimos dentro desta visão reformada de olhar para a trajetória do povo, esse povo preservado, essa nação que possui uma lei bendita, esse reino, né? Essa igreja, povo de Cristo, como é que se dá a sua trajetória? Já vimos no Velho Testamento, hoje vimos nos últimos dias, a partir do Novo Testamento, né? Falando dos sinais da vinda, a tribulação, e aí vem a segunda vinda, e na próxima aula falaremos especificamente sobre essa segunda vinda, como que se dará, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.